Olá, o nosso vídeo hoje trata-se da distribuição de Fermi-Dirac. Essa distribuição nos indica a probabilidade de acoplação de um estado com energia E e é utilizada para encontrar a concentração de portadores de carga em semicondutores, que são responsáveis pela condução elétrica de materiais. A distribuição de Fermi-Dirac é o resultado que faz a transição entre física e estatística e propriedades elétricas. Para prosseguir o vídeo, temos que saber que os portadores de energias do qual estamos falando são os elétrons, e estes são partículas fermiônicas, ou seja, seu número de spin é semi-inteiro, sendo ele meio ou menos meio. Isso é uma propriedade descrita pelo princípio de exclusão de Pauli, que diz que não pode haver em um só átomo mais de um elétron com um dado conjunto de valores para os números quânticos n, l, m e ms. Portanto, as partículas não podem estar no mesmo nível. Supondo então um gás de elétrons, a distribuição pode calcular qual a probabilidade de se encontrar um determinado orbital ocupado num sistema macroscópico. Numa temperatura T igual a 0 Kelvin, os elétrons estarão ocupando os estados de menor energia no cristal, preenchendo um a um todos os estados até o nível de Fermi, chamado de E com índice F. O nível de Fermi, também chamado de potencial eletroquímico, é formado pela interação entre o potencial químico e o potencial eletrostático, e ao nível de energia acima do qual não há estados ocupados a uma temperatura T igual a 0 Kelvin, e pode ser definido como o potencial químico dos elétrons em um sólido. Sendo assim, a distribuição de Fermi-Dirac é descrita pela seguinte equação: F de E é igual a 1 sobre 1 mais a exponencial da energia menos o nível de Fermi sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Será a constante de Boltzmann igual aproximadamente 1,38 vezes 10 elevado a 23 Joule por Kelvin. Então, para esta equação, temos as seguintes possíveis situações. Para T igual a 0 Kelvin e a energia menor do que o nível de Fermi, a nossa distribuição é dada por 1 sobre 1 mais a exponencial de menos infinito, ou seja, 1 sobre 1 mais 0, que é igual a 1. Já para T igual a 0 Kelvin e a energia é igual ao nível de Fermi, nós obtemos uma descontinuidade, ou seja, 1 sobre 1 mais a exponencial de 0 sobre 0, que esse resultado não existe. Já para T igual a 0 Kelvin e uma energia maior do que o nível de Fermi, a nossa distribuição é dada por 1 sobre 1 mais a exponencial de infinito, que é igual a 1 sobre infinito, que é igual a 0. Ou seja, nós podemos ver a partir dessas três primeiras situações que a probabilidade de se encontrar partículas no nível menor do que o nível, com energia menor do que o nível de Fermi é 100%. Já para encontrar partículas com energia maior do que o nível de Fermi é 0. Já para T igual a T maior do que 0 Kelvin e uma energia igual ao nível de Fermi, a nossa distribuição é dada por meio. E ainda para temperaturas maiores que 0 Kelvin, a distribuição se altera. E com a excitação térmica, a probabilidade de ocupação dos estados com energia maior do que o nível de Fermi deixa de ser 0, como é possível ver no gráfico. E ainda no gráfico, podemos ver que a uma temperatura maior do que 0 Kelvin, o valor da distribuição se altera, caindo quase que exponencialmente para a distância entre a energia e o nível de Fermi, e aumenta exponencialmente com a temperatura. Como pode-se ver, à medida que a temperatura aumenta, a probabilidade de uma partícula estar abaixo do nível de Fermi diminui. Também é importante saber que o valor do nível de Fermi varia de acordo com o material, dependendo do seu número de elétrons e da forma das bandas. Para calcular o número de elétrons numa faixa de energia, é preciso saber a densidade de estados, chamada de D em função da energia. Então, considerando um metal onde elétrons livres estão em um posto de potencial infinito, a energia do elétron é caracterizada por uma função parabólica em kappa, dada por energia em função de kappa é igual a h cortado ao quadrado vezes kappa ao quadrado sobre 2m. Então, para o caso de um posto de potencial em 3 dimensões com paredes infinitas, a energia é igual a h cortado ao quadrado vezes kappa x ao quadrado mais kappa y ao quadrado mais kappa z ao quadrado, tudo isso sobre 2m. Onde para um cristal que é um cubo de lado L, o kappa x é igual a nx vezes 2π sobre L, o kappa y é igual a ny sobre 2π, vezes 2π sobre L, e o kappa z é igual a nz vezes 2π sobre L.
onde Nx, Ny e Nz pertencem aos números inteiros. Então, a densidade de estados mede o número de estados disponíveis com energia E. E devido ao spin do elétron, para cada conjunto de números quânticos existem dois estados, pois para cada orbital existe um elétron com spin mais meio e outro com spin menos meio. No espaço de vetor de onda kappa, as superfícies de energia constante são em esfera de raio kappa. Então, para uma faixa entre a energia e a energia mais um diferencial da energia, o número de estados é o volume compreendido entre as esferas de raio kappa com índice da energia e kappa com índice da energia mais o diferencial da energia. Então, para um cristal cúbico de volume L ao cubo, existe uma quantidade de energias definida nesta faixa por volume vezes a densidade de estados vezes o diferencial da energia, que é igual a 2 vezes L sobre 2π ao cubo vezes 4π vezes kappa com índice da energia ao quadrado vezes d de kappa. Então, a partir da equação da energia, podemos isolar kappa ao quadrado, que é igual a 2m vezes E sobre h cortado ao quadrado. E também obter a derivada de kappa, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2m sobre h cortado ao quadrado, tudo isso elevado a meio, vezes a energia elevada a menos meio, vezes o diferencial da energia. Então, substituindo isso na equação original, obtém-se a densidade de estados é igual a 1 sobre 2π ao quadrado, vezes 2m sobre h cortado ao quadrado, tudo isso sobre elevado a 3 meios, vezes a energia elevada a 1 meio. Esse gráfico representa a densidade de estados dos elétrons em uma banda parabólica, com a energia no eixo vertical. Em T igual a 0 Kelvin, todos os estados de energia inferior ao nível de Fermi estão preenchidos. Então, através da densidade de estados, o nível de Fermi pode ser calculado nos metais alcalinos. Integramos a função densidade de estados de 0 até o nível de Fermi, uma vez que para temperatura igual a 0 Kelvin, que é o zero absoluto, os estados após o nível de Fermi estão vazios. Obtemos então a seguinte expressão: N, sendo N a concentração de elétrons na banda de condução, igual a 1 sobre 3π ao quadrado, que multiplica 2m sobre h cortado ao quadrado, tudo isso elevado a 3 sobre 2, multiplicado pela energia de Fermi, elevado a 3 sobre 2. Então, isolando o nível de Fermi, chegamos à seguinte conclusão, que o nível de Fermi é igual a 3π ao quadrado n, tudo isso elevado a 2/3, multiplicando h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Agora falaremos sobre vetor de onda de Fermi e superfície de Fermi. Ainda para a temperatura igual a 0 Kelvin, todos os estados com a energia menor ou igual à energia de Fermi estão ocupados. Esses estados, então, são caracterizados por vetores de onda com o módulo kappa menor ou igual ao kappa de Fermi, sendo o kappa de Fermi ao quadrado igual a 2 vezes a massa vezes a energia de Fermi sobre h cortado ao quadrado, conhecido também como o vetor de onda de Fermi. A superfície no espaço do vetor kappa, em que todos os estados estão ocupados em T igual a 0 Kelvin, é chamada superfície de Fermi. É a superfície que separa os espaços vazios dos espaços ocupados. Numa banda parabólica, onde os elétrons são livres, a superfície de Fermi será uma esfera, como mostrada na figura A. Já em cristais, essa superfície não se dá de forma tão simplória, como está demonstrado na figura B, que é para uma superfície de Fermi para o cobre, que está na primeira zona de brilho A. Para temperaturas maiores que o 0 Kelvin, a probabilidade de ocupação dos estados é dada pela distribuição de Fermi-Dirac, de modo que o número de elétrons por unidade de volume é dado pela seguinte expressão: distribuição de Fermi-Dirac multiplicado pela densidade de estados multiplicado pela derivada da energia. Através do gráfico, é possível notar
que os elétrons que se encontram mais próximos do nível de Fermi são aqueles que são mais afetados por perturbações externas, como excitação térmica ou excitação dada por campos externos. Então, são esses elétrons próximos do nível de Fermi que passam para estados acima deste após a perturbação no material. Então, para elucidar um pouco mais sobre as aplicações da distribuição de Fermi-Dirac e da densidade de estados, nós faremos o seguinte exemplo, que é o de calcular a energia total de elétrons livres numa amostra de sódio que possui parâmetro de rede de 4,225 angstroms, volume de 1 cm3, a temperatura 0 Kelvin. A energia dos elétrons por unidade de volume é a soma das energias dos elétrons livres, que pode ser calculada utilizando a seguinte expressão: a integral da energia multiplicando a distribuição de Fermi-Dirac, que multiplica a densidade de estados vezes a derivada da energia. Como a temperatura é igual a 0 Kelvin, a distribuição de Fermi-Dirac tem valor 1 para a energia menor do que o nível de Fermi e valor 0 para a energia maior do que o nível de Fermi. Logo, a integral vai ser de 0 até o nível de Fermi. Como o nosso tempo não é muito longo, então nós não vamos nos aprofundar nos cálculos, mas o resultado dessa integral ele vai ser simplificado pela forma da energia de Fermi, e nós obteremos 3/5 multiplicando a concentração de elétrons na banda de condução, que é o N, multiplicando a energia de Fermi. Para esse parâmetro de rede do sódio, a nossa concentração de elétrons será igual a 2,65 vezes 10 elevado a 28 metros a menos 3. E o nosso nível de Fermi será igual a 5,15 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a energia dos elétrons numa amostra de 1 cm3 é igual a 8,19 vezes 10 a 3 joules. No mais é isso, pessoal. Agradecemos pela atenção e até a próxima.